Oi, Fina! Oi, Fino! Tudo bem com vocês? Vamos fazer coisinhas de Natal. E eu preparei um vídeo bem bonito hoje para a gente fazer uma decoração bacana para colocar na nossa casa, gastando pouquíssimo e que teve um resultado muito bom. Então, se você quer ver como foi que eu fiz, vamos comigo, vamos ao vídeo, que hoje o vídeo promete. Vem comigo! A gente vai fazer 3 arvorezinhas de papelão e uma rena. Para fazer a árvore, eu fiz aí um triângulo com essas medidas que vocês estão vendo aí. Tá vendo? Essa de largura, essa medida aí embaixo do pezinho, essa medida que está aí no vídeo e a outra medida de comprimento. Fiz um triângulo, dobrei o papel no meio, fiz um triângulo e depois eu recortei assim esse vai e vem, acompanhando o tamanho do triângulo, e o resultado foi essa árvore. Fiz mais uma árvore nessas medidas que vocês estão vendo aí no vídeo. Tá vendo? Fiz essa média e fiz também uma árvore bem pequena. Fiz uma grande, uma média e uma pequena. E fiz também uma rena. Se você tiver dificuldade de fazer os desenhos, você pode procurar silhueta de árvore na internet, lá no Google, silhueta de rena, aí você vai encontrar vários desenhos, não precisa ser igual a esse, é só uma inspiração. Você pode fazer a arvorezinha também mais reta, fazer só um triângulo, que dá certo do mesmo jeito. Eu risquei as 3, risquei também a rena, as medidas estão aí no desenho, e depois eu vou recortar usando papelão. Eu escolhi um papelão um pouco mais firme, mais duro. Eu vou mostrar para vocês aí. Essa aí é uma embalagem, tá vendo? Que o papelão é fininho. Então esse papelão ele não fica bom porque ele pode quebrar. Esse segundo papelão que eu tô mostrando aí é o que eu usei. Ele tem 5 milímetros de espessura, né? Meio centímetro de espessura. Esse é molinho, tá vendo? Mole. E esse outro aí é mais firme. Eu desmanchei uma caixa de cosmético, porque essas caixas que vêm coisas mais pesadas, geralmente elas são mais resistentes, né, mais firmes, o papelão é mais duro. Então, eu usei esse papelão aí para fazer todo o nosso trabalho. Eu coloquei o desenho que eu fiz anteriormente, já recortado sobre o papelão, risquei, mas a gente pode usar também um carbono, se não quiser recortar. Recortei, risquei sobre o papelão. Depois eu vou cortar primeiro com estilete. Cortar um pouco, não é totalmente, porque a tesoura você consegue fazer melhor as curvas na hora de cortar totalmente. Aí eu fui riscando, né, fazendo um pré-corte aí com estilete, e depois então eu peguei a tesoura e terminei de cortar. Fiz isso em todo o nosso trabalho, né, tanto nas árvores quanto na rena. Tá vendo? Cortei primeiro com estilete, agora tô terminando de cortar aí com a tesoura, e o resultado foi esse aí. Vou fazer o mesmo com as árvores agora, cortar da mesma forma. E aí estão as nossas 3 árvores, né? A grande, a média e a pequena. E também a rena recortadas em papelão. Eu vou usar também uma base de papelão para a gente colocar o nosso trabalho sobre essa base. A base é essa aí, ela tem 25 centímetros por 10. Vou colar uma sobre a outra usando cola quente para ela ficar mais firme. E é assim que eu vou fazer. Agora eu vou pegar todas as árvores e também a rena e vou cobrir a lateral usando pedacinhos de fita adesiva. É porque essa parte do papelão, ela é toda furada, né? E como a gente vai aplicar uma textura, eu preciso que essa lateral esteja fechada, protegida aí com a fita adesiva. Eu vou fazer isso em todas as árvores e também na rena, na base também. A base eu vou cobrir toda com pedacinhos de fita adesiva, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Agora vamos trabalhar, vamos fazer essa lateral aí toda fechada com fita adesiva. Então, como vocês viram aí, já cobrimos as laterais dos nossos trabalhos. E agora eu vou fazer a textura, né? A massinha que a gente vai usar para fazer a textura. Eu já fiz essa massa aqui em
em outros vídeos aqui no canal, porque ela é muito prática, é bem resistente, fica maravilhosa. É apenas cola branca, você põe cola branca e vai colocando gesso até chegar na consistência que você quer. Você pode fazer ela um pouquinho mais mole, um pouquinho mais durinha, depende do que você quer fazer com ela, para que você quer usar. Já usei essa massa até para corrigir defeitos em móveis, né, de madeira, então ela é uma massa muito boa mesmo. Eu vou fazer a massinha aí, como vocês estão vendo, apenas cola branca e gesso. A gente não pode fazer muita massa, a gente tem que ir fazendo aos poucos, porque ela endurece, né? O gesso ele tem um tempo para endurecer, então a gente não pode fazer muita, porque se fizer muita pode não dar tempo de aplicar e a gente acabar perdendo essa massa. Então a gente vai fazendo aos poucos e eu vou aplicar aí nas árvores, como vocês verão a seguir. Eu aplico com o pincel, vou aplicando primeiro na lateral. Como a gente vai deixar uma textura, não é uma coisa lisa. Se você quiser alisar também, você pode pegar uma espátula e deixar bem lisa. Eu fui fazendo depois, achei interessante fazer os desenhos como se fossem os galhos mesmo da árvore, né, do nosso pinheiro aí, com o pincel, e o resultado ficou bem bom. Acompanhem que vocês vão entender direitinho como foi que eu fiz a aplicação dessa textura. Bom, gente, tem algumas coisas que eu queria considerar com vocês. Essas duas primeiras árvores que eu apliquei a textura, eu passei o pincel na vertical. A última, eu comecei a aplicar e eu vi que o pincel deixava umas marcas e a gente conseguia deixar como se fossem os galhos da árvore. Então, o que eu fiz? Nessa última, eu fiz uma textura mesmo como se fossem os galhinhos do pinheiro. Comecei de baixo para cima, como vocês vão ver daqui a pouco. E depois eu voltei e fiz a mesma coisa nas outras. Aproveitei que a massa ainda estava úmida, mole ainda, e fiz a mesma coisa com as outras. Eu apliquei com a espátula, tá vendo? E depois, como essa era muito grande, eu apliquei com a espátula e depois eu voltei com o pincel fazendo essa textura aí. De baixo para cima fica melhor, eu percebi, tá vendo? Vou varrendo com o pincel, fazendo esse movimento e vou deixando marcas como se fossem mesmo os galhos da árvore. Outra coisa que eu queria dizer a vocês é que eu coloquei elas para secar um lado, para depois fazer a aplicação do outro lado. Eu coloquei em cima de 2 potinhos que eu tinha aí sobre a mesa, mas não façam isso, porque uma delas ficou torta, ficou assim côncava. Então, porque eu coloquei para secar em cima do pote, como ela estava úmida, ela desceu as duas pontas e aí acabou ficando um pouco côncava. Coloquem numa superfície reta para secar, tá? Depois que tiver seco um lado, aí a gente aplica o outro lado. O outro lado não precisa ter detalhes, pode ser bem reto e vai ficar maravilhoso o trabalho. O trabalho fica bem resistente, nem fica parecendo que é papelão depois que você aplica a textura dos 2 lados e espera secar, tá vendo? Eu tô fazendo agora os detalhes aí nas outras e assim eu fiz, deixei secar. Depois, tá vendo como ficou bonita? Agora eu vou aplicar aí no fundo, essa que ficou côncava, tá vendo? Ela tava mole, como eu coloquei em cima do frasquinho, do vidrinho, ela entortou os 2 lados. Então, quando você for colocar para secar a primeira camada, você põe numa superfície lisa. Agora, no fundo aí das árvores,
eu apliquei a textura apenas para proteger, para deixar o trabalho mais firme, mas não precisa fazer detalhe nenhum, porque isso aí vai ficar virado, vai ser o fundo mesmo do trabalho, não vai aparecer, então não precisa fazer detalhes nenhum. É só a aplicação da textura, como eu falei, para a gente deixar o trabalho bem acabado e deixar um pouco mais firme também o nosso papelão. Agora que o nosso trabalho já está bem seco, a gente vai lixar. Eu estou usando aí uma lixa, parece que é uma lixa 80, é uma lixa um pouco grossa. Eu estou lixando, estou tirando algumas imperfeições, algumas pontinhas que ficaram. Teve um lugar também que ficou massinha demais, eu retiro. Não é lixando muito não, lixando algumas coisas que eu achei necessário. Essa árvore, ela ficou também com a ponta um pouco quadrada, depois eu lixei um pouco. Retirei, deixei mais arredondada. E assim a gente vai dando um aspecto melhor, né? Mais profissional, mais bonito ao nosso trabalho. Eu passei a lixa e depois então eu vou fazer a pintura. Eu vou pintar as três árvores. Cada uma eu vou pintar de uma cor, como vocês verão a seguir. Pronto, lixei tudo como vocês viram, tirei o pozinho que ficou, né? Tirei com pincel mesmo. E agora vamos à pintura. Eu tô usando tinta PVA branca. Essa primeira árvore eu vou pintar toda de branco. Pronto, pintada a primeira árvore, agora nós vamos pintar a segunda, que é a média, né? O tamanho médio. Eu tô usando tinta branca, um pouquinho de verde pistache e um pouquinho de concreto. Todas são tintas PVA, tô colocando mais um pouquinho de concreto, é para ficar um verde mais discreto, né? Esse verde aí parecido com menta. Eu gostei muito dessa cor, eu quero fazer uma coisa bem clarinha, então eu gostei muito dessa cor. Aí eu vou pintar essa segunda árvore toda dessa cor, eu pinto na frente, deixo secar, depois eu pinto atrás, para o nosso trabalho ficar bem bonitinho, bem acabado. Agora então eu vou pintar a última árvorezinha, eu coloquei a cor concreto e coloquei um pinguinho de marrom escuro. Só que eu achei que ficou muito escuro, aí depois eu coloquei um pouquinho de branco, já no meio do processo aí vocês vão ver, para ficar mais claro um pouquinho. Aí, tá vendo? Já coloquei um pouquinho de branco. E ficou essa corzinha assim, esse marronzinho discreto, que eu gostei muito. A rena eu vou pintar toda de branco. Desse jeito aí que vocês estão vendo, toda branca. E tudo eu pintei antes, deixei secar, e depois eu pintei o fundo da mesma cor. Agora a gente está fazendo a marcação de onde a gente vai colar todas as nossas peças, sobre a nossa base. A base... Eu falei que eu ia colar um papelão no outro, mas eu acabei não colando. Eu só coloquei um sobre o outro e passei a fita adesiva e eles ficaram juntos. Então foi fácil tirar um pedacinho de cada um, onde a gente vai fazer um encaixe das nossas peças. Tá vendo? Deixei o papelão de baixo, tirei só uma parte do de cima, recortei, vou colar com cola quente. Vou colocar aí as nossas peças sobre a base com cola quente. Coloquei essa cola aí atrás só para mantê-la no lugar. Enquanto a cola seca, né, esfria. E assim eu fui colocando as nossas peças no lugar, fui colando. E daqui a pouco vocês vão ver como ficaram
as nossas peças coladas. Olha aí, estando as nossas peças coladas, as nossas 3 peças, 4 com a rena, eu vou fazer a mesma massinha que a gente fez com gesso e cola branca e vou aplicar sobre a base. Eu vou aplicar em toda a base, entre as peças, tá vendo? Vou deixar alguns lugares um alto relevo para dar aquela ideia mesmo de neve. Vejam a seguir. E estando o nosso cenário todo pronto, eu peguei essa tinta, é uma tinta Metal Colors, e vou fazer detalhes usando o pincel. Eu vou aplicando aí na lateral de todo o trabalho e vou aplicar também na frente. Quando eu for aplicar na frente, só para destacar aquele alto relevo que nós fizemos com a nossa massinha, eu vou usar o pincel na lateral. Vou passar a lateral do pincel sobre o trabalho, tá vendo? Para ir destacando as partes que estão em alto relevo. Vejam a seguir. E agora que o nosso trabalho já está pronto, eu peguei um fiozinho de fada, eu nem desenrolei, deixei ele assim mesmo. Vou colocar aí entre a árvore verde e a branca. E olha só que detalhe maravilhoso que dá. Olha com a luz apagada como fica. Eu amei o resultado desse trabalho, eu espero que você tenha gostado também. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!